Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês uma reflexão que é de muita importância. E eu confesso para vocês que ao trazer essa reflexão, o meu coração ficou muito aflito, porque essa mensagem, meus amigos, é uma mensagem de vida. Vida após a morte. Vida que começa após fecharmos os olhos, porque como muitos pensam que quando se morre descansa, mas não é bem assim que acontece. Então, preste bastante atenção nessa mensagem e depois disso, tire as suas conclusões, estude na Bíblia e veja tudo isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. O tema dessa reflexão de hoje é: o tempo está terminando. Todos nós, de uma forma geral, estamos vivendo as vidas como sem se dar conta de que o tempo está terminando. E com isso, também a chance que é oferecida a todos nós, a chance que nos é concedida por Deus. Acho que todos nós concordamos que nunca se falou tanto sobre esse assunto. Muitos não querem e evitam até falar sobre ou pensar sobre esse tema. Outros, pior ainda, não acreditam nas profecias bíblicas. Acham que morre, como eu disse, e tudo se acabará e que descansarão. No entanto, podemos perceber que esse pensamento não corresponde ao que nos diz a palavra de Deus, pois ela nos afirma o seguinte: e assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós sabemos que após a morte vem o quê? O juízo, um julgamento, conforme está lá no livro de Hebreus 27. Você pode conferir. Com essa afirmação da palavra do Senhor Deus, precisamos nos atentar para dois importantes pontos. O primeiro é que as Escrituras Sagradas nos garante que morremos apenas uma só vez. E, portanto, essa coisa que muitos acreditam que os mortos reencarnam e que voltam para se redimir dos pecados cometidos, não corresponde à realidade, pois a palavra de Deus é clara e objetiva e jamais volta atrás. Outro ponto muitíssimo importante é que depois que se morre, não se descansa como todos ou muitos pensam. Há um juízo, um julgamento. O que significa isso? Vejamos primeiro o seguinte, que as nações do mundo, por mais poderosas que sejam, não podem suportar os juízos de Deus. Ele estabelece reinos e também os derruba. O grande poder dos faraós foi reduzido a nada. Napoleão pensou que poderia dominar o mundo, mas definhou na ilha Santa Helena. O Kaiser pensou que poderia agir independentemente de Deus. E logo foi derrubado. Na Segunda Guerra Mundial, houve governantes que pensaram poder eliminar o povo escolhido de Deus e firmarem-se como governantes da terra. Mas todos os que tentam impedir os planos finais de Deus sempre são derrubados e derrotados. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo ao poderoso Deus. Portanto, não devemos julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho dos nossos irmãos. Isso está lá em Romanos 14, nos versículos 12 e 14. E Deus continua nos dizendo através da sua palavra: os castigos estão preparados para os zombadores.
e os açoite para as costas dos tolos. Você pode conferir isso lá no livro de Provérbios 19, no versículo 29. E ainda ele nos fala, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Você também pode conferir isso lá em Hebreus 10, 27. E ainda sobre o juízo de Deus, a palavra de Deus nos diz: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, meus amigos e amigas, seja bom ou seja mal. Isso está lá em Eclesiastes 12, no versículo 14. Então, meus queridos e queridas amigas, como podemos perceber claramente, haverá após a morte sim um julgamento, onde tudo que se fez por aqui, bem ou mal ou escondido, será levado em conta para decidir o quê? O destino da sua alma. Então, essa coisa de dizerem, morreu, descansou, não corresponde à realidade de Deus, que governa todas as coisas. É Ele quem comanda tudo com a sua autoridade de Pai. Vejam bem o que nos diz lá no livro de João 5, nos versos 21 e 31. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, como eu disse, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. As pessoas do mundo têm honrado a muitos outros deuses, feitos de pedra, de pau, de gesso, de metal, mas Deus é bem claro dizendo que todos devem honrar ao Filho, porque foi o único que deu a sua vida naquela cruz do Calvário. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai, não agrada ao Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados por mim mesmo, e nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo e o meu testemunho não é válido, então cabe a cada um de nós, meus amigos e amigas, refletirmos sobre esse assunto. Não adianta fingir que não quer saber. É o destino da nossa alma que está em jogo, pois o tempo está acabando e a chance que todos têm é de decidir em vida. Ouviram bem, meus amigos? Em vida, onde pretende passar a eternidade. Isso é um assunto muito sério, meus amigos. Não podemos brincar com isso ou simplesmente nos furtarmos de conhecer essa verdade. Pois só existe dois destinos quando se morre, o céu ou o inferno, e ninguém pode mudar isso, ninguém, muito menos se livrar disso. Logo, é extremamente urgente que possamos decidir isso rapidamente, pois ninguém sabe quando deixará esse mundo, seja velho ou moço. A morte chega para todos e a grande e terrível decisão é não dar atenção ou ouvidos a essa informação, achar que ainda há tempo para se decidir. O tempo é hoje, é agora, pois o amanhã poderá não mais existir.
E ao fecharmos os nossos olhos, quem virá buscar nossa alma? Os anjos de Deus ou os espíritos malignos de Satanás? O inferno não é aqui como muitos ingenuamente pensam. Vejam o que fala a Escritura Sagrada a respeito sobre o inferno. Olha o que diz as Escrituras. Esse é o lugar de intenso sofrimento, que, segundo nos fala a Bíblia, serve para a habitação de todos aqueles que foram condenados. Se refere ao inferno tanto em seu estado atual, onde os ímpios já estão sob julgamento, enquanto aguardam, a ressurreição de seus corpos, como em seu estado também final, chamado de lago de fogo, onde os ímpios, juntamente com o diabo e seus anjos decaídos, serão eternamente castigados após o julgamento final. A Bíblia não é um livrinho de história, meus amigos. Ela é muito clara sobre a realidade do inferno. E por mais que pareça aterrorizante, não podemos negá-la. Ao mesmo tempo que a Bíblia ensina que a vida eterna dos redimidos ao lado de Deus no novo céu e na nova terra será tão gloriosa que é inimaginável para nós, para a atualidade, ela também ensina que o tormento eterno dos ímpios no inferno é tão terrível que foge à nossa compreensão. Olhe bem o que a palavra fala, meus amigos. Um lugar onde o fogo nunca se apagará. Um lugar de choro e ranger de dentes. Um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Lugar da destruição eterna, sem tréguas, de densas trevas. Um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite. Você pode conferir isso lá no livro de Apocalipse 20, 10. Resumindo, podemos dizer que o inferno é real, é um lugar de terrível e tenebroso lamento e dor, castigo e destruição eterna para os ímpios, para Satanás e seus anjos caídos. No inferno, Satanás atormenta as almas perdidas enquanto se diverte com o sofrimento delas. O castigo no inferno é consciente. Nossos corpos atuais, meus amigos, escutem bem isso. Nossos corpos atuais, geralmente, quando submetidos a uma situação de terrível dor e trauma, acabam apagando ou desmaiando. Porém, isso não ocorre no inferno. Durante o estado intermediário, antes do julgamento, isto é, o período em que os mortos aguardam a ressurreição de seus corpos para o dia do juízo, os ímpios são afligidos terrivelmente em suas almas, estando eles conscientes. Isso é um ensino claro na palavra do rico e Lázaro. Está lá em Lucas 16, versos 19 a 31. Meus amigos, olha que coisa séria. O castigo no inferno reflete a separação do ser humano com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ensinou que os ímpios ficarão em perdição eterna, banidos da face do Senhor e da sua glória, do seu poder. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 1, no versículo 9. Em Mateus 25, 30. Jesus diz que os ímpios serão lançados nas trevas exteriores. Isso significa que eles serão privados de tudo que é bom e valioso e agradável, conforme está escrito lá em Romanos 2, nos versos 8 a 12. Eles não participarão do banquete com Abraão, Isaque e Jacó, ficarão de fora das bodas de casamento, baterão na porta, mas ela não será aberta. Você pode ver isso lá em Mateus 8, nos versos 11, 12, 22
nos versos 13, 25, nos versos 10 e 13, e Lucas 13 e 28. Todos recebem o mesmo castigo no inferno? A Bíblia nos diz que o castigo no inferno não é igual para todos, ou seja, há graus diferentes de sofrimento. Esses graus de sofrimento basicamente são determinados pela quantidade de conhecimento que temos acerca da vontade de Deus, né? Que a pessoa tem ou recebeu, e as obras, as atitudes que praticou em vida. Jesus deixa esse ensino claro na conclusão de uma de suas parábolas ao dizer: e o servo que soube a vontade do Senhor. Então, como eu dizia, né? Jesus falando de forma clara, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer um que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Isso está lá em Lucas 12, no 47, os versículos e 48. Em outra ocasião, Jesus ensina o mesmo princípio, que haverá mais rigor nos julgamentos de uns do que de outros. Você pode ver isso lá em Mateus 11, nos versículos 21 ao 24. Isso também, meus amigos, que fique claro, não significa que haverá absolvição à parte da obra de Cristo. Ao contrário, até mesmo os que nunca ouviram o Evangelho serão condenados. Não há inocentes diante de Deus. Você pode ver isso lá em Salmo 143, no versículo 2, em 1 Coríntios 15, versículo 22, em Romanos 5, nos versículos 12 ao 19. Na carta de Paulo aos Romanos, nós lemos que os ímpios, com a perversidade de suas ações e obras, todas as coisas que pratica, estão entesourando ira para si mesmos, e no dia da revelação do justo, o julgamento de Deus, ele retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Você pode ver isso lá em Romanos 2, nos versículos 5 e 6. A palavra entesourando pode ser traduzida como acumulando. É a mesma expressão utilizada por Jesus quando ele aconselha os santos a acumular tesouros no céu, como está lá em Mateus 6, no versículo 20. Logo, assim como os salvos, ao obedecerem a Deus, acumulam tesouros no céu, os ímpios, ao desobedecerem e rejeitarem a palavra de Deus, acumulam a ira para si mesmos. A realidade sobre o inferno é raramente pregada na maioria das igrejas. Parece que existe muita resistência, relutância e pesar quando falamos sobre a punição eterna. Mas não deveria ser assim, pois apesar de ser um tema muito difícil para nós, ele é extremamente importante e necessário. Também vale ressaltar que não existe nenhuma fundamentação bíblica para qualquer doutrina que ensine a possibilidade de escapar do castigo. No estado intermediário, que é a ausência do corpo, e a presença do corpo no estado final, a Bíblia ensina que haverá o dia em que os ímpios e os justos ressuscitarão. No caso do ímpio, ao ser condenado no juízo final, ele será lançado no inferno, em seu estado final, isto é, no lago de fogo, e será atormentado não só em sua alma, mas também no seu corpo ressuscitado. Apesar de o ímpio já experimentar o tormento no estado intermediário, e após a ressurreição que ele receberá, os graus de castigo por ocasião do julgamento final. Também é importante ressaltar, meus amigos, que não existe essa fundamentação, como eu disse, bíblica, para qualquer escape desse acerto de contas, como dizem os que defendem a doutrina do purgatório. A Bíblia é suficientemente clara ao dizer que depois da morte vem o juízo. Isso está lá em Hebreus 9, 27, em Lucas 16, 19 ao 31. O convite da salvação é ofertado em vida.
Jesus, o nosso Salvador, foi quem mais pregou acerca do inferno. Também precisamos ter em mente que Deus é justo, jamais condenaria alguém a um castigo que não merecesse. As pessoas que vão para o inferno são sentenciadas a esse destino devido às suas próprias escolhas, pois ignoram a glória de Deus e rejeitam a sua providência em favor do pecado no homem através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Você pode ver isso lá em João 3, 18, em Romanos 1, 18, 24, 26, 28 e 32. Em 2 Tessalonicenses 2, do verso 9 ao 12. Ah, meus amigos e amigas, não deixe de dar importância a essa mensagem. O Espírito Santo está trazendo isso para todos nós. E a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça. Então, meus queridos, agora só nos resta orarmos a Deus. Vamos invocar o poderoso Deus, levar a Ele as nossas petições, para que Ele venha se compadecer e ter misericórdia de nós. Se possível, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e vamos falar com Deus então. Senhor Deus e Pai amado, nos achegamos a Ti neste momento em oração, te pedindo que perdoes as nossas falhas, os pecados que temos cometido. Perdoa a nossa desobediência em querer agir, fazendo apenas as nossas vontades e realizando apenas os nossos desejos. E com isso nos afastamos de Ti, da Tua palavra que nos instrui a andar e agir conforme os Teus ensinamentos. Temos dificuldade, ó poderoso Deus, de fazer o que é certo. Nossa natureza humana nos leva à prática daquilo que não queremos. E sem força e sem vigor vamos vivendo a vida nos afundando nesse mundo de trevas, onde as portas são largas e as propostas sedutoras nos enchem os olhos pecaminosos. Somos pecadores sim, Pai, mas nesse momento, quebrantados, pedimos que o Espírito Santo venha nos encher, venha nos purificar, e transformar essa natureza velha em uma natureza lavada e purificada pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Lava a nossa alma, escreve o nosso nome no livro da vida e lança no mar de esquecimento os nossos erros. Em nome de Jesus, te amamos, Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Entregamos também a vida de toda a nossa família em Tuas santas mãos. Salva todos eles, como salvaste a família de Noé. Te pedimos misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém. Diga graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Essa é a reflexão de hoje. Fiquem todos com Deus, que o Espírito Santo possa fazer a obra dele na sua vida. E até a próxima mensagem, então.